isso aí. Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Estou começando agora mais um podcast falando de Bíblia. E nessa feita, meu convidado, pastor Cláudio Santos. Muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela recepção, a paz do Senhor, pastor Paulo Nascimento. E que a espada do Senhor, do Eterno, nos proteja. Não seria diferente se não fosse eu. Gente, uma brincadeira que a gente fazia lá no grupo do WhatsApp. Com o mesmo nome do programa. Com o mesmo nome do programa, falando de Bíblia. Eram muitos pastores, desviado, teólogo. Gente, era muita gente. E aí, um dia eu contei uma experiência de um negócio que aconteceu aqui em São Gonçalo, da espada de Gideão. Já contei aqui também em um dos nossos vídeos de resposta. E o pastor Cláudio adora mexer comigo com isso aí. E hoje é uma honra, uma alegria poder recebê-lo. Ele que é pastor adjunto da Assembleia de Deus em Pilares. Um grande abraço ao pastor Edielson Rodrigues, meu pastor, o líder da sua abraço. casa. Um abraço para a irmã Cláudia, sua esposa. Dona? A Claire. Ela que manda, a Claire manda todo mundo, né? Mas ela manda em mim. Elas me mandam. E também os seus demais filhos. Pastor Cláudio cumpriu... Eu esqueci o nome de todos, não vou dar falar agora. Risca, né? Cumpriu a risca. Crescer e multiplicar. Bastante. João 8, João capítulo de número 8, verso de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o nosso primeiro bate-papo, parte de número 1. Hoje, lançamento. Ouve o Calvário? Então, ouve Calvário. O Calvário. E o pastor Cláudio faz umas abordagens aqui muito interessantes. Ele que é professor no seminário, é também palestrante, é copastor, é esposo, ele que é escritor e também empreendedor. Repara no óculos bonito do homem, irmão. Depois a gente vai falar também aqui do Instagram dele lá para você poder procurá-lo e fazer lá o seu óculos, leva a sua receita bonitinho e a gente te indicar por um preço bom e qualidade. Preço bom e qualidade. Pastor Cláudio, como é que surge o livro Ouve o Calvário? Então, ouve o Calvário. Como é que surge essa ideia? Então, a todos os ouvintes, uma excelente noite, dia, tarde, manhã, não sei qual hora que você vai estar vendo, mas eu quero dizer que isso aí surgiu da ideia de um curso que seria feito para o Ministério Infantil. Engraçado, né? Falar de libertação para crianças, porque a gente pensa que criança é inocente. Então me foi encomendado, só que na semana teve um evento na igreja, lá em Juiz de Fora, e desistiram do curso. Falei, como assim, gente? Eu com o material já preparado, então dei uma adaptação. Adaptei rapidamente para o quê? Para falar de libertação em si. Sim. E nós tratamos isso de forma bem coerente, porque o que parece polêmica hoje eram princípios ontem. E princípios eles não podem ser alterados. Sim. Deus não barganha, não negocia com princípios. E a palavra de Deus tem sido não só distorcida, mas até alterada pela atual cosmovisão. Então nós tratamos do tema de maneira bem simples. E o que vai parecer polêmico, a Bíblia vai desfazer a polêmica através da verdade, como foi dito em João 8,32, tá ok? Então a gente pode dizer que a igreja atual, ela se torna, vou colocar aqui o termo comum que a galera tem usado. Sim, vamos ser bem... Cheia mimizenta? Não, porque a sociedade está mimizenta. Não, e como parte da sociedade, a igreja também. Está diante de um professor, é isso, né, gente? Você fala um negócio e aí ele vai lá, calma aí, olha só. Não, é porque senão ele está chamando a igreja disso. Certo. Perdoa. Eu fico muito feliz porque isso é o zelo de quem entendeu as Escrituras e do que está contido nela. E muitas vezes, para muita gente que não consegue entender isso, acha que a gente está querendo se mostrar ultra-ortodoxo. Já esbarrou nisso? Muito, porque inclusive essa semana, eu ouvi de alguém falando o seguinte, não seja o chato da teologia. Eu falei, não, querido, eu não consigo entender Deus por outra lente, se não for pela teologia. Agora, se você quer falar de movimentos, a gente pode até entender o que queira falar, mas não tem como. Você tem como explicar Deus, falar de Deus, se não a lógica do ensino que ele nos propõe? Não há isso. E quando nós falamos do mimizento, dos nichos que nós vamos criando e chamamos de igreja, aí não é que seja só ortodoxia.
é que realmente é muita heresia com o nome de pureza. E o princípio da seita é esse, te oferecer pureza. E aí? Vamos lá. Vamos aos alguns pontos do nosso livro aqui. Que esse aqui, irmão, já ganhei de presente, daqui a pouco tem dedicatória. Se você quiser, daqui a pouquinho eu vou te falar aqui como que você vai conseguir chegar até o pastor Cláudio e conseguir também o seu, que está num valorzão, assim, muito bom para o material, né? Que é. Para o material que é e o assunto que tem contido aqui. Máfia do neo-exorcismo. Puta, que é logo a pancada na canela. É claro. Por que eu chamei de máfia? Quando eu te vendo um produto e faço esse produto ser verdade porque eu impus a minha verdade, eu chamo isso de cartel. E cartel para mim é máfia. Para mim falar para você que isso está errado, eu tenho só uma base, a Bíblia. E a pergunta houve o Calvário. A pessoa olha para cá e pensa que eu vou falar sobre o martírio de Jesus, que eu vou falar sobre a Via Crucis. E na verdade não é isso. A ideia não é essa. É porque estão anulando o Calvário. Para você, meu amigo pastor Paulo Nascimento, foi eficaz o sacrifício de Cristo? Sim. Ele levou sobre si as nossas transgressões e iniquidades. Correto? Sim. Então, com a base de que o homem continua pecando, estão anulando o Calvário e vendendo libertação. E agora eu falo para você, ouvinte, se tentarem te vender libertação, eu te digo, Cristo já pagou o preço por você. A graça não é tão simples e não é uma libertinagem, mas ela te garante acesso ao Pai. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A gente chegou a ouvir de uma boca de um determinado pregador que a galera gosta de ovacionar, dizer que é o cara porque ele está fazendo PUC Rio. E ele falou que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Ai, meu Deus. Você lembra dessa? Você lembra? Chegou lá no nosso grupo. Lembro dessa. Rapaz, aquele grupo me edificou bastante porque eu vi que eu não estava tão louco quanto eu sou, tá? Olha que legal. Não louco quanto eu sou. Porque nos dá a liberdade de falar entre pessoas que escutam, ouvem o contraponto. Sim. Entendeu? E quando eu falo de Calvário aqui, eu não estou falando o seguinte, olha, vem cá, quantas foram as chicotadas, quantas foram o que Azorrag fez nas costas dele, quantos ferimentos. Não, isso é real, creio. A gente usa esse artifício às vezes pregando, é verdade. Quantos espinhos tiveram na coroa de Jesus? Quantos centímetros haviam? Onde foi a perfuração? Deixa eu ser, não. Eu falo o seguinte, foi um sacrifício perfeito e eficaz. O texto ele está e fala, está consumado. Está feito, não pode ser desfeito. Aí eu levo você para o local da tua dor, e já vai outro ponto aí. Vamos falar o seguinte, por que eu falo disso? Quando eu falo da máfia do neo-exorcismo, é porque parece que eles são o dono de todos os demônios e mandam para onde querem. Não, é no nome de Jesus ainda. É isso que eu quero que você saiba, meu irmão e minha irmã. A tua dor foi sentida por quem morreu por você. E só ele tem autoridade para te dar o perdão verdadeiro. Isso dá dinheiro, pastor? Muito, porque se eu te coloco um medo, eu resolvo o teu medo. É isso que a máfia vive. Eles vivem disso. Fica refém? Fica refém. Como você disse, vou preservar um famosinho aí. Gente, olha só. Se alguém interpretar esse famosinho, não vou dar nome, não vou cair nessa não sou maluco. Tá? O rapaz perdeu esposa, perdeu filho, em nome desse exorcismo doido, gente. Pelo amor de Deus. Eu não preciso descer onde está Satanás para vencer essa guerra, porque o meu Cristo já venceu por mim. O que eu preciso é estar na luz. Interessante, Daniel vai lembrar. Daniel hoje que está na imagem e som aqui, na Produtora Estúdio D, de onde nós estamos gravando o nosso Falando de Bíblia aqui uma vez mais. Chegou um vídeo pra gente, lembra, Daniel? E um banner do rapaz que disse que foi no inferno, fez na mão com o diabo. Mas qual inferno que ele foi? Eu quero saber qual inferno que ele foi. Isso que é legal, quando você ele foi no Tártaro, no Geel, no Sheol, no Hades, o que ele fez? Rapaz, os camaradas... Primeiro tem que entender grego, não falo do Hades, né? Porque não é bem assim. Mas tudo bem, vamos explicar disso. E aí, cara, assim, eu fico pasmo, porque isso arrasta multidões. Mas isso tem um porquê. À vontade. Estudando tem porquê. Se eu te levo para o local do teu medo e eu te aponto uma solução que só eu tenho, aí eu anulo o Calvário, eu pergunto, houve o Calvário, então houve o Calvário, pessoas já não estão mais ouvindo a palavra genuína. Porque quem é consolidado na palavra não cai em qualquer vento de doutrina, diz Paulo. Então nós estamos vendo, quer dizer, nós não, essa máfia, entendeu? De pessoas que oferecem cursos e materiais, como tu falou aqui agora, então a resposta, há pouco gravando essa chamada, unge isso, unge aquilo que vai ser isso, faz 7 campanhas daquilo aí. Você pode quebrar 200 muralhas, derrubar 200 muralhas em campanhas. Mas se a cada dia você colocar um tijolinho entre você e a dona Roseli, que isso não ocorra,
teu casamento vai estar fadado ao fracasso. Quem constrói, quem edifica, são vocês que estão vivendo essa palavra. Entendeu? E aí eu faço uma outra pergunta um tanto fora da pauta. Nós vivemos muito um tempo de seminários de cura e libertação. Você lembra dessa? É disso que essa marca diz. É disso. E aí a turma falava lá, você tem que fazer uma listagem dos seus pecados. Eu falei, gente, mas Jesus já morreu por mim? Por que eu tenho que ficar fazendo listagem para quem? O diabo que gosta de ficar lançando na face da gente. Mapeamento. Aí, meu amigo, vamos fazer uma pergunta para você. Não é preciso ser muito inteligente para saber que há uma crise instaurada no mundo. Sim. Também não é preciso ser muito inteligente para saber que quando o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo, da ira vindoura, aquela pessoa está manipulável, ou fácil para ser manipulada, por causa da dor e do arrependimento que está nela. Sim. Quando eu trago um medo ou um poço sem fundo, eu preciso de uma corda para me agarrar. E essa corda vem através de um líder, desculpa, talvez até inocente, foi feita a formação dele dessa maneira, a lente pelo qual ele prendeu é essa, e ele vende uma saída desse essa luz do fim do túnel, ele está vendendo. Só que é mera vela que vai apagar daqui a pouco, o camarada vai se ver com a realidade. Uma coisa que eles fazem, produzem, dá nome a demônios, mapear o inferno, como você disse aí. Ora, eu preciso conhecer a Deus ou o diabo? Uma pergunta aí. É porque a turma gosta, cada um fala do que mais gosta, né? Eu sempre falo assim, né? O que mais você tem aproximação é aquilo que você mais fala. Aquilo que você mais convive é aquilo que você mais quer demonstrar. Aquilo que você mais tem intimidade é aquilo... Gente, o negócio hoje vai ficar chapa quente, que o negócio vai ficar bíblica, hein? Isso tem base bíblica. Arão sai do Egito, tem que fazer um Deus. O que era o Deus dele? Um bezerro. Qual era o símbolo de poder do Egito? Boi Apis. Ele é tão inferior que ele faz uma imagem da menor do monstro que assolava a vida dele. Tem gente que traz o diabo para tudo que é lugar, gente. Gente. E deixa eu te lembrar aqui, você que está passando aqui pelo nosso bate-papo, você pode também se inscrever, é de graça, ok? Deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta. Fala aí pra gente de onde você está nos assistindo hoje. Eu estou aqui, com o pastor Cláudio Santos, lançamento do seu livro. Ouve o Calvário? Então, ouve o Calvário. E aí é uma alegria poder receber você, a gente conversar aqui. E quem passa por aqui, além de dar o seu like, também deixa o coração. E quem deixa o coração, deixa também a sua contribuição. Nos ajuda aí no canal a gente poder crescer um pouco mais e a gente continuar aqui interagindo com muitas outras pessoas. Nosso convidado de hoje, pastor Cláudio Santos, que é um amigão aqui do Rio de Janeiro, membro da Assembleia de Deus do Brasil e que teve uma boa escola. Meu pastor, eu tenho que falar sobre essa temática, aborto. Rapaz, antes que seja mal interpretado, veementemente contra aborto, todo cristão deve ser e sou. Ponto. Sim. Só que uma pessoa chega a uma igreja, seja ela o esposo, ou o namorado, não sei, ou a mesma aquela que sofreu ou cometeu aborto. Ela está com uma culpa enorme. Primeiro que é uma vida. E quando o Espírito Santo vem, ele te convence, realmente. Ele não deixa... Não tem como ficar apagando luzinha e botando o chip com fumaça. Já bati mais alguém, né? Obrigado. Vamos lá. Então, essa pessoa está querendo o quê? Não só uma palavra de consolo, mas quer um redirecionamento na sua vida. Sim. Ela quer começar a caminhar pela luz, como João diz, né? Se andares na luz, como na luz está, tiveres paz e comunhão um com os outros. O sangue de Jesus purifica de alguns? Não. De só aquele pecado bonzinho, como se tivesse? Não, ele quer de todo o pecado. Isso não é falado, não é tratado. Então, eu tenho visto pessoas falando que se você cometeu aborto, ou financiou um aborto, ou se patrocinou um aborto, ou se foi conivente com um aborto, já era para você. Tu assassinou uma geração, mas vem aqui que eu vou mapear a sua vida, vou fazer uma unção, como foi dito aqui, e através disso você vai receber o perdão, porque eu estou ministrando o perdão sobre a tua vida. Ponto. Acaso existe algo que Deus não possa fazer no lugar daquela pessoa? Acaso caiu em descrédito a epístola de João? Não. Então pensa como essa pessoa vai para casa. Imagina se você está ali, não tem tempo para estar todos os dias naquela reunião,
tá? Fazendo esse ritual, para mim isso é um ritual. Sim. Entendeu? Como é que aquela pessoa chega em casa? Imagina você tem uma filha que hoje é um hiato muito grande entre a... A gente vai falar sobre cosmovisão daqui para frente, tá? Sobre o que ensina-se hoje nas universidades, nas faculdades, nos colégios, na escola fundamental também, e na internet, Sim. com o modus vivendi cristão, a maneira que nós vivemos. E essa pessoa tem um hiato nos seus diálogos também familiares. Você acha que a igreja fala pouco sobre esse assunto? Eu acho que não fala. Quando fala, fala em tom acusatório. Ou duvidoso, como a escola bíblica, na sua revistinha da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, coloca lá e não se posiciona. Não Então, diz nem que é politicamente contra, nem a correto favor. chegou a nós. Ponto. Isso aí não tem muito para onde correr. É o medo de processo. Vamos preservar aqui nomes, mas você vai saber muito bem identificar se você for uma pessoa antenada. Entendeu? Porque também não sou louco das minhas costas para eles baterem, não. Fique tranquilo. Quando eu uso o termo máfia é por isso, porque eu vendo meu material, abordo o assunto sem exaurir. Ou seja, eu pego a pessoa, coloco ela no centro do problema, mas não dou a saída. Então esse livro visa muito isso. Esse livro bate muito nessa tecla. Por quê? Se houve o Calvário, meu irmão, vem pra luz. Ponto. Não tem que brincar contigo. Ah, a libertação é devagar. Não é. Não é. Primeira coisa, quando você vira a chavinha do metanoia, você não é mais aquela pessoa. Perfeito. Agora, os vícios, as manias, as vontades, os seus costumes, você que vai ter que lapidar e trabalhar isso. Entendeu? Então, quando a pessoa chega em casa, depois da consciência do aborto, culpa já está nela. Entendeu? Ela te convence do seu pecado. Convenceu do pecado, te traz culpa. Só o perdão de Deus para te sarar. E não é método, não é falácia, não é compra o meu livro. Não, não, pelo contrário. Desculpa. Se não quiser, nem compra. Mas se quiser ver verdade, a Bíblia tem mais do que aqui, mas aqui tem o que você pode achar. Acabou. Eu não tenho que brincar e barganhar com ninguém. Uma coisa que eu sempre digo, se a agenda manipular a minha vida, eu sou empregado de quem me contrata. Quando me pergunta quanto eu cobro, eu falo, não, eu não cobro. Você oferta o que você quiser, mas eu te digo uma coisa, porque quem paga, escolhe o que vai ouvir. E quem me comprou, não me dá direito de escolher o que eu vou pregar. Entendeu? É muito por aí. Eu respeito o tema da igreja, respeito. Mas vai ser Bíblia, meu irmão. Vai ser Bíblia, não tem por que falar outra coisa. E às vezes as pessoas não têm ideia do tema que elas escolhem. O texto bíblico básico aí eu falo é o plano de fundo histórico. E aí quando você prega ali, de fato... Frustra alguns, né? O pessoal olha pra gente e diz assim, isso? Como é que é isso? É por aí. Parece que você é o mais diferente de todos. Ele quer aparecer, quer mostrar conhecimento, né? Por que eu falo sobre o aborto? Porque ainda tem jovens cristãos... eu interrompi, desculpa. Né, cristãos que na verdade, pela influência, seja do mundo, pela influência de um coleguinha, ou o afrouxamento dos pais... Quando sabe daquela gravidez, os pais não querem que aquela menina tenha uma carreira interrompida. Eles olham sempre para alguma coisa que eles não... Eu tenho um lado mais sombrio disso aí. Vamos lá. Vai lá. Eu fui adolescente e aqui vai uma confissão pública. Passamos por esses momentos aí. Entendeu? Só que eu tinha uma outra visão de mundo, eu tinha uma outra forma de enxergar. Não era cristão, meu lar não foi cristão de essência, de berço. Imagine se você está namorando a dona Roseli lá, entendeu? E ninguém sabe de nada, está na igreja. Isso seria um escândalo. E certamente seria apontada e marcada para o resto da vida. O mundo te oferece saídas melhores e te acolhe. Isso é que é o problema. E às vezes a saída mais fácil é essa. A consequência vem, a culpa é enorme. É quase que irreversível. Se não fosse a graça de Deus, entendeu? Essa cura não viria nunca na tua alma. Aí vem uma pessoa e fala com você, em vez de te dar a saída, vem, eu te abraço, eu te entendo, só não... Como Jesus fazia, né? Uhum. Vai, não peques mais. Diz, você assassinou uma geração. Olha pra cá você. Tem saída. Se tá grávida, procura seus pais. Por pior que seja, eles vão saber. A igreja tem que ser acolhedora. Como foi dito até pelo nosso querido irmão. Um abraço, pastor Holdson. Não é inclusiva nem exclusiva, é acolhedora. E te acolhendo, eu preciso te dizer, tem saída, vem pra luz. Já errou? Já pecou? Para isso que ele morreu, para te perdoar. Não fica pecando deliberadamente, não. Vem, procura um aconselhamento, é a melhor coisa a fazer. Entendeu? Não adianta chorar sobre o leite derramado. Não, mas dá para limpar o chão, lavar a panela e tentar fazer de uma maneira decente. E
nesse apelativo, principalmente do feminismo, dos nossos dias, cara, tudo meu mesmo. corpo, minhas regras, vale isso para o cristão? Uma vez que Peraí, o teu corpo é o quê? templo do Espírito Santo. Te pertence? Não. A gente vai entrar em outras coisas aqui pra brincar com isso. Se não te pertence, as regras são dele. Desculpa, até porque o teu corpo para nada presta, senão apodrecer daqui a pouco. Verdade. Tirar o fôlego de vida, apodrece, em 6 horas começa a decompor. Entendeu? Então, não é por aí. E esse meu corpo, minhas regras, que é liberdade para a libertinagem. Não quer ter direitos, quer privilégio. E aí que não tem como. Mais alguma coisa a acrescentar? Nesse tema, sobre aborto, eu acho que a família, primeira coisa, tem que tirar o véu da hipocrisia. E a igreja como tal. Se não é possível falar entre pais e filhos, que o líder, deve ter sido de jovem também, foi, eu entreguei lá, né? Ele tem que ser próximo, tem que ter um diálogo franco. Porque, só uma sugestão, se você acha que tem intimidade com seus filhos, papai, clica no histórico do Google, pede para ele abrir para você. Você vai conhecer um pouquinho da personalidade dele. E aí dá para ter um diálogo franco. Mas vai invadir a privacidade, não está debaixo do teu teto? Faça isso. Não é que ele vai te obedecer cegamente, não. Mas você vai saber muito bem quem é o seu filhinho, a sua filhinha. E você, jovem, seus pais são seus amigos. Eu sempre digo que o maior investidor depois de Deus, até uma determinada idade, são os pais. O meu tá durando um pouquinho. E depois que você se torna adulto e cria responsabilidades como família, com casamento, aí você é o seu investidor. Continua sendo Deus. Eu tô ainda devendo. E aí depois você vai... Deixa eu te falar uma coisa. Minha mãe, cara, minha saudosa mamãe, ela dizia uma coisa interessante. Filho é para toda a vida e mais 6 meses. Eu não entendia, hoje eu entendo. Parece que não acaba o problema, porque eu tenho um filho que se teve à beira da morte, né, há pouco tempo. Se ele tivesse ido, quem ia ter que dar a pensão do meu neto? Então vai até além de 6 meses às vezes. Entendeu? Infelizmente, essas leis protetivas e eleitoreiras fazem isso. Cria uma geração sem responsabilidade. Verdade. Gente, eu estou conversando com o pastor Cláudio Santos, autor do livro Ouve o Calvário? Então, ouve o Calvário. Para não cair em ciladas. Tem muita coisa, como dizia John Stott, que os pregadores andam pregando por aí sem entender uma vírgula do que está escrito na Bíblia. E a gente ri aqui de nervoso, mas a gente toca em assuntos assim, que para alguns é quase que polêmico demais, mas que na verdade a gente precisa tocar sempre, porque a igreja é um para-raio também para a sociedade. Então, tudo bate lá. Eu vi com um casal agora, que o rapaz pediu para ele trazer esposa. Legal, um abraço para ele, mas tudo bem. O que ocorre? Ele estava falando que é de determinada denominação, que eu não vou falar de onde é, amém, pessoal? Não vou falar. Ele é de lá, amém? Tá Sim ou não? Aleluia! Então, eu não vou falar de onde ele é, não. Ele disse que sobre a igreja, cuidar e recuperar muita gente, eu falei, gente, a minha igreja não é melhor que nenhuma outra igreja. Mas a ideia da sociedade é que a igreja é o quintal do céu. E não é, é a lixeira do inferno. Ele, que isso, pastor? Eu falei, sério? Lá está quem ninguém aceita mais. Repete aí, pastor, eu gostei disso. Não é o quintal do céu. Entendeu? É a lixeira do inferno. Tem gente que nem o inferno aceita. Aí resolve cair em si. Tipo o filho pródigo. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Porque ali tem tudo quanto é tipo de gente. E muitas das vezes mascarada. Entendeu? Doido pra pegar uma ovelhinha incauta e fazer o que lhe apraz. É isso, cara. Pedir perdão. Pra Deus? Novamente. Não, então, vamos lá. Definir arrependimento. Arrependimento é uma volta de 180 graus. Tá? Se você vai, você voltou, não quer mais aquilo. Diferente do remorso. Sim. Que você sente a culpa, não confessa e fica com medo de praticar. E aqui vai um aviso. O que você faz escondido, Deus já viu e já sabe. E vai fazer alguma coisa. Entendeu? Então... É o que diz Salomão. Ele consegue ver tudo antecipadamente. O que já foi, o que é, já foi. Sim. E ele vai trazer à tona. Nós temos a ideia que a eternidade é futuro, e não é. A eternidade é o todo. O tempo para Deus não é essa reta métrica que nós traçamos aqui, não. O tempo para Deus é de eternidade, a eternidade. E isso dá um bug na mente de muita gente. Começa a ficar, pô, que isso? Deu tela azul. Não, na verdade,
Eu creio que nesse momento já estamos na glória, eu, meu pai, teu pai, a sua irmã. Não é assim? Isso dá uma dor, mas dá uma esperança. Porque a prova disso é que ele ressuscitou. Eu vou falar sobre como pessoas usam preceitos de outra fé para nossa. Já vou chegar, deixa eu só concluir isso aqui. Quando eu falo de eternidade, esse arrependimento nosso, ele nos dá esse perdão. Porque só o Espírito Santo convence o homem disso. Sim. E quando eu estou convencido de que eu errei, convencido mesmo, crendo que eu errei e não quero cometer mais, só Deus para fazer essa obra. Então eu não tenho que pedir perdão novamente. Quando eu trago a tua culpa novamente, é para te manipular. Se você foi um mau pai do passado. Olha a voz, já viu como é que muda? Se você tem algo a confessar que te incomoda, uma marca, olha, a tua alma não se perdoou. Você precisa confessar novamente. Vem aqui na frente quem já fez isso, quem já fez aquilo. Eu estou carente de público, é isso? Deus está carente de público? Não. Isso é mais uma mentira e uma falácia do neo-exorcismo. Aí entra uma questão que você tocou aí, que disso aí vai levar um outro apontamento. Que a galera diz que tem que perdoar Deus. Porque, de repente, Deus não fez aquilo que ele queria, como se Deus fosse seu empregado, e ele fosse o Senhor em cima de Deus. Deus tem que fazer tudo o que o Voltemos à Idade das Trevas, né? E aí o cara... escreveram até um livro uma época, né? Perdoando Deus. Perdoando Deus. Aí eu falei, gente, eu vou ler esse negócio aqui. Eu não aguentei não, joguei fora. Vamos trazer para hoje isso aqui. Eu vou pincelar um pouquinho sobre cosmovisão, vamos lá. A moral cristã é muito elevada. Sim. Correto? Só que o mundo hoje não é mais cristão. Temos que admitir isso para poder partir para o evangelismo sério e rever nossos conceitos. Sim. Hoje o mundo não tem mais a fé cristã como base. Tá? Tanto é que hoje como diz o nosso país, somos um país religioso, na Constituição, laico. Mas nós dizemos que então, o censo Brasil diz uma coisa, mas a realidade é outra. É outra. Porque até para que você exerça a sua fé, você tem que praticá-la. Sim. E praticar a fé tem preceitos e princípios que não podem ser quebrados. E nós toda hora estamos burlando até a ponto de um cidadão até relevante para o mundo, para o meio cristão, ou gospel, como estão chamando, entendeu? Querer reformular, né? Fazer uma nova edição da Bíblia, trazendo... Peraí, meu irmão, não é ela que tem que se encaixar, sou eu. Agora, qual a ideia e a concepção que temos de Deus? Primeiro, se o Deus é uma prerrogativa dele, ser perfeito, algo tem errado. Outra, os 3 atributos incomunicáveis, onisciência, onipotência, onipresença, ele está em todo lugar, ele sabe tudo e pode todas as coisas, não tem como ele errar. Por que eu tenho que perdoar um erro que é meu? Não é eu que tenho que aceitar. Ele me aceitou e pela graça fui salvo e estou sendo resgatado de toda aquela lamaçal de pecado para a sua maravilhosa luz. E agora eu vou ter que colocar uma sombra de variação nesse Deus? É isso que as pessoas estão fazendo com mente. Porque já não tem mais a moral cristã, já não tem mais os princípios da Bíblia e querem trazer para o nosso meio todo o lixo que eles não conseguem conter. É onde vai se fundir a confissão positiva e o universo que você quer falar. Coach. Ô, meu pai! Chegou a engasgar agora aqui, Daniel. Meu Deus, você tá sentadinho aí na poltrona? Ou da poltrona? Então agora segura que o negócio vai apertar. Nitroglicerina pura. Porque o evangelho está muito além de uma mensagem positiva. Muito, 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 muito. É poder de Deus para a nossa vida. Eu ouvi uma expressão agora esses dias, pastor Cláudio, do pastor Anderson Silva lá de Brasília, e eu tenho criado uma certa admiração por aquele camarada, pelo tatuado, esquisito. Ele tem umas palavras que ele falou assim: o mundo não quer nos ver como um caramelo, algo adoçarado demais. Achou mel, come que te baixa. Nós temos que continuar sendo o sal da terra. E sal é para salgar de verdade. E tem hora que o sabor do sal incomoda. Dá sede. E aí, como anda a qualidade dos nossos púlpitos? Eu preciso fazer essa pergunta para você. Então, deixa eu fazer, não ressalva, mais uma correção, que às vezes quando a gente coloca com uma certa ironia o coach, eu não desprezo o coach naquilo para o qual ele foi proposto, tá bom? Seu profissionalismo. Se eu posso otimizar o teu caminho até o teu objetivo, beleza. Só que púlpito não é local disso. Não é no púlpito que você vai aplicar suas técnicas persuasivas. Daqui a pouco está usando hipnose.
Você já viu isso demais. Tá? Vamos lá, então. A oratória, a homilética, ela surgiu com a proposta de tornar agradável o confronto. Sim. Isso não quer dizer que eu tenho que mexer e manipular suas emoções. Entendeu isso? Vamos lá. Quando eu falo contra o coach, é porque eu não posso dar uma saída para o que a Bíblia já resolveu. Se o teu confronto é espiritual, se o teu confronto é de caráter, é de moral, só a confissão vai resolver. É o que a Bíblia nos diz. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, senão jamais prosperará. Eu não tenho como inventar uma nova fórmula para tirar você daí. E daí vem todos os ismos que a gente sabe, hedonismo, pragmatismo e outras coisas mais. Por quê? Os nossos púlpitos hoje estão preocupados em emocionar. Até porque isso virou um mercado. Entendeu? E eu não culpo os pastores não de grandes rebanhos porque a estrutura é cara. Eles entram no pragmatismo por isso. Eu preciso de uma campanha nova para pagar o aluguel do espaço que eu tenho, para pagar a conta. Ei, Jesus nunca mandou você fazer sacrifício de tudo. Entendo que a necessidade faz isso. Entendo que a modernidade leva você por caminhos que às vezes você não quer, mas é hora da gente acordar e falar, a mensagem tem que ser preservada. A base da nossa fé ainda é a Bíblia. Hoje a gente não fala mais de apologética, a gente fala de religiões comparadas. Quando vai definir seita e ortodoxia, né? Você vê que precisa ter um livro base para isso. Uhum. Nós temos a Bíblia Sagrada. Então, na Bíblia está escrito Calvário, não está? Sim. Então, ouve o que ela diz. É o que nós precisamos fazer. Por que eu pergunto sobre a qualidade do púlpito? Porque em muitos lugares você não tem mais a funcionalidade do pregador. Aí, não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo e eu surpreendi muita gente. Tipo, o culto Cassiane, com muito louvor. E canta daqui, canta de lá, e canta daqui, música de lá, e música daqui, música de lá. Chegamos agora ao melhor momento aí da palavra. Assim, aqui, olha para cá. Irmão, o senhor tem 5 minutos, 15 minutos. É isso que você está falando? É. E aí... Eu agradeço e vou embora. Desculpa. Prezado pastor, se o senhor não prima pela santa palavra, faça um louvorzão na sua igreja. Com todo respeito ao senhor. Porque, para mim, pregar não é o mercado, não é meu emprego, não é a fé. Eu exerço um ministério. E, através desse ministério, eu vou expor a Santa Escritura. Me perdoa. Por que acontece? Você tem uma galera que diz que ama a Deus, que ama a palavra, mas está servindo o prato principal como sobremesa. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Posso lançar para os nossos ouvintes também? Claro, à vontade. A igreja de hoje quer o céu ou quer o inferno com ar-condicionado? Já viu os anúncios de culto que tem por aí? Até eu veio novinha. Ai, Davi! E aí, meu amigo? Fala pra mim. Rapaz, tá demais, cara. Eu queria uma resposta disso. Fala pra mim. Cara, com tudo que estamos vendo. A resposta que eu tenho dado para os seguidores lá, pelo menos no Instagram, quando eles perguntam, pastor, o que é isso aí? Eu falo assim, apostasia. É o desvio da Bíblia. O amor de muitos esfriando, multiplicou a iniquidade? Talvez. Mas mais do que isso, pastor Cláudio, é uma demonstração pública que algumas igrejas ou algumas denominações desviaram-se do propósito principal, que é a exposição das Sagradas Escrituras. Vamos lá, voltar, não precisa muito tempo não, 20 anos atrás. DVD, lembra DVD? Uhum. Vamos voltar antes, apostilas. Está voltando agora por causa da pirataria, né? Livros, apostilas voltando. Vamos lá. Fita cassete, lembra desse tempo? Lembro. Nós parávamos, ficávamos com o Walkman, então ouvindo uma mensagem. Às vezes com Jesus, com glória, mas ouvíamos alguém falar do coração de Deus, algo que talvez em oração tenha recebido. Ok? Depois passamos a ver os DVDs, 2 horas de mensagem nos Gideões, missionários da última hora. E ali tem muitas pessoas que acabaram formando a visão de muitos crentes que hoje estão em evidência. Beleza? Uhum. Tínhamos paciência, né, para ouvir 2 horas. Uns repetiam a mensagem e falavam até o mistério do camarada igual, né? Oh, rabacanta, rabachuri, vai por aí vai. Enfim, tínhamos pelo menos uma referência. Consegue assistir um vídeo de 15 minutos hoje, pastor Paulo? Rapaz, dependendo do pregador, eu escuto 1 hora, mas se não... Então, como é que você vai povoar o inconsciente coletivo da igreja? Como é que você vai colocar uma visão se
Antes nós falávamos que a Bíblia ficava aberta no Salmo 91. Nem isso fica mais. Porque vai estragar a decoração da casa. A casa agora é clean. Não cabe uma Bíblia com a páginas amarelas. E a Bíblia virou um amuleto. E agora a gente vai ouvir e ver aquele que tem mais curtida porque é mais relevante. Olha o que virou a nossa cosmovisão cristã. Entendeu? Para onde nós estamos indo com isso? O Calvário parece que não faz. A última vez que você ouviu falar de sacrifício de Cristo numa pregação, fala para mim. E do porquê que ele morreu. Basta ter um tempo. Faça um desafio aqui você na sua igreja. Pergunta, quando começar a EBD, por que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado? Ah, porque ele me salvou. Que vão te responder. Não, mas por quê? Continuando por quê? Até chegar a expiação do pecado, até chegar que ele não tinha pecado, até chegar que aquele sangue é o que não é, que é nascido de mulher, porém, até chegar essa remissão, você vai ver quantas pessoas deixaram de ser discipuladas. E estão falando, só o sangue. Virou gíria. Porque já não houve mais o Calvário. Rapaz. Eu estou falando, gente. Estou recebendo aqui hoje o pastor Cláudio Santos, autor do livro Ouve o Calvário? Então, ouve o Calvário. Essa obra, ela nasce a partir de um momento em que o autor percebe que a mensagem do Calvário está abandonada do púlpito. Não dá ibope. Falar de Jesus, do sofrimento, quem quer? Rapaz, sabe o que eu disse ontem na mensagem? Uhum. E já disse outras vezes? Que se muitos de nós ouvíssemos o que Paulo ouviu quando o Ananias foi lá, vai lá e diz para ele porque o quanto ele deve padecer. Padecer, duro. Isso aí. Né? Importa sofrer, padecer. Muitos não iriam querer o evangelho. Mas Rapaz, imagina, porque a ideia que a gente tem é de que todos os seus problemas serão solucionados. Olha, eu já vi uns 3 pregadores relevantes usar uma frase muito legal. Não fique aonde você é tolerado. Fique aonde você é honrado e celebrado. Peraí, queridão. Como assim? Jesus veio à terra e foi celebrado e honrado? Como assim? Será levado para uma ovelha muito matadouro? Onde é que fica isso, cara? Entendeu? Será perseguido pelo meu nome? Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías, poxa, entendeu? Mas a turma hoje, pastor Cláudio, eles querem lacrar. Vamos dizer, vamos rasgar o verbo? A gente vai acabar polarizando e politizando, mas não é isso. É a polêmica. A verdade hoje é polêmica. Outro dia um pregador, escuta essa aí, Daniel, que você vai gostar. O Cláudio vai. Eu vou levantar aqui para ele. Aí o pregador falou assim: todo homem tem que plantar uma árvore, escrever um livro e fazer filho. Aí eu falei, aí no final do culto, eu tô assistindo o cara, eu, irmão, pastor, e aí, como é que fica? Eu falei, rapaz, Jesus escreveu algum livro? Não. Jesus casou? Fez filho? Não. Jesus plantou árvore? Não, perguntar, secou. Secou. Entendeu? Aí os caras, não, é que... Meu irmão, vamos o que é o ditado chinês e o que é a Bíblia. O que é a frase de efeito e o que é a Bíblia. Isso aí. Porque tem gente colocando frases e coisas na Bíblia que ela não está dizendo. Então, levando em consideração a tradição oral, e eu não vou entrar no judaísmo porque eu vou ficar muito a pé de vocês aí, a tradição oral ela trouxe muitas coisas de conceitos da visão judaica de ser. E um Deus moral, ele passou leis morais que foram passando. Só que o cristianismo não conseguiu colocar, vamos dizer assim, na mente dos cristãos que era para preservar princípios. Porque com a mídia, e eu não vou nem culpar os meios de comunicação, vou culpar quem faz mídia. Porque quando eu mando um zap para você e aquele áudio viraliza, eu estou fazendo mídia. Entendeu? Eu estou impondo a minha opinião, às vezes acima até do que a opinião da Bíblia. Isso é um perigo muito sério. Quando a pessoa recebe aquilo como verdade absoluta e não é Bíblia, ela começa a pautar a sua vida sobre aquilo. Entendeu? E esse é o nosso momento. A igreja está vivendo isso hoje. Gente, nós já estamos caminhando aqui para o nosso primeiro bate-papo ao término dele, que hoje é um bate-papo mais curtinho, porém, eu quero lembrar a você que essa semana o bate-papo está premiado, são 2 partes. Essa é a primeira parte. Já vai ter a live, que a gente está aguçando aqui
E sexta-feira vai subir no canal como prêmio para os nossos seguidores aqui do YouTube a parte 2 do nosso bate-papo com o pastor Cláudio. E, pastor Cláudio, como é que a gente consegue o livro? Como é que o pessoal chega até você? Fala aí pra gente. Então, na verdade, depois pode colocar, né, na edição, nossos meios de comunicação e nossas redes sociais. E tá com o pastor Paulo Nascimento também, vou deixar alguns exemplares aí. Ó, aqui hoje, para você que é de outro estado, você vai encontrar o pastor Cláudio no Instagram, @pastor Cláudio. Você vai encontrar a foto desse moço aqui. Bonito pra cara. Olha, gente, o negócio tá... No cartazinho que você viu aí no YouTube e lá no Instagram, tá bom? E aí você tem o contato dele. Você já me deu, quer dizer, me deu bênção e me deu problemas também. Eu consegui botar pastor Cláudio no Instagram, eu tô bem, não tô? Tá. Rapaz, eu também coloquei no meu, foi uma luta danada. Eu coloquei, não, eu consegui. O pastor, às vezes, pastor... Ah, como é que é, né, meu filho? Toda hora vem pra mim. Toda hora vem pra mim. Eu falo, tá bom, filho, tudo bem. Vamos lá. Contatos do WhatsApp, telefone 21 98760 1456. Vou repetir, 21 aqui do Rio de Janeiro, 98760 1456. Você vai falar direto com o pastor Cláudio. E aí você vai falar o seu CEP, de onde você está, e vai alinhar lá com ele a questão do correio para chegar para você, né? O envio, e você vai fazer aí a aquisição de um material que vai ser de suma importância para o seu conhecimento. Você dá aula na escola bíblica? Você é pregador? Tem assuntos aqui, irmão, que você vai ler e vai falar assim, rapaz, eu já tinha ouvido falar isso, mas nunca entrei no assunto. E você vai ter uma luz através daquilo que Deus colocou no coração do servo do Senhor. Pastor Cláudio, muito obrigado nesse primeiro bate-papo. Eu que agradeço. Quero só alertar que está em molde de apostila, está fácil, compreensível, está responsivo. Você pergunta, ele te responde, entendeu? E sempre com uma referência após todo o assunto, bíblica. Falando de... Bíblia. É isso, gente. Não tem outro caminho. Olha, irmão, e lá no grupo que a gente tinha, ó, o negócio pegava fogo, hein? Agora tá mais calmo, agora eles me ajudam a responder algumas coisas aqui, mas... Antigamente o negócio era... Mas nos tratou em muitas áreas também, concorda? Sim, tratou. A gente não tem como. Como ferro, fio, ferro. Porque, na verdade, ouvir o outro lado também é bom. E aí você ter uma cosmovisão mais ampliada, você ter um aparato bíblico, a luz mais acesa, foi para mim muito salutar. E de outras vertentes, de outras denominações, ali foi uma coisa, acho que foi bem coisa. Foi legal, foi bom porque deu para não só expandir horizontes, mas também confrontar-nos, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ato profético, paramento judaico e qual a proposta do livro. Irmão, vai pegar fogo aqui o segundo bate-papo. Ah, papai! Essa foi só apenas a primeira parte e nós já vamos entrar ao momento da oração. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia. Obrigado pela vida do pastor Cláudio, da sua casa. Sua mão esteja estendida de forma contínua a guardar os teus servos, a prover tudo aquilo que os teus servos necessitam e também glorificar o teu nome sobre toda e quaisquer situação. Pai bendito, queremos colocar a vida dos teus servos que estão nos assistindo aqui através do Falando de Bíblia e suplicar o teu favor, suplicar pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco, a fim de que alcancemos aquilo que o nosso coração anda, ó Deus, humilhado perante o Senhor. Traz a resposta sobre esta casa, honra a fé deste teu filho, repreende a ação do diabo contra a sua vida, dá, Senhor, saúde aos que estão enfermos, abre porta onde não tem porta, faz o teu nome de Deus grande, como grande é o teu poder. Esta é a nossa oração. Cresce em nós, a fim de que o nome do Senhor seja testemunhado em todas as nossas ações. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Pastor Cláudio, muito obrigado. Eu que agradeço. E a proposta é essa, trazer você para a luz, trazer as pessoas que estão realmente confusas em meio a essa turbulência para a luz. Falando de Bíblia, ouve o Calvário? Então, ouve o Calvário. Vamos à benção? Yevareha Adonai veish merecha. Yair Adonai panavelecha virunecha.
Issa Adonai panavelecha veiasem lecha shalom. Ou seja, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti eleve o seu rosto e ponha em ti a sua paz. Esse foi mais um Falando de Bíblia.